Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 28 de outubro de 2025. Santos Simão e Judas, apóstolos, festa, terça-feira, cor litúrgica vermelho. São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos primos de Jesus. São Simão e São Judas Tadeu, esses dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai Orfeu era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleófas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. Vós que conhecestes de perto o Salvador do mundo, São Simão e São Judas Tadeu, né? E deles puderam participar da mesma família, rogai para que nós também encontremos a salvação que necessitamos e nela sejamos somados ao corpo místico de Cristo, pelo nosso batismo em Jesus Cristo. Amém. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para acolher a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. À noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos aí o chamado para o apostolado. Cada bispo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana é um apóstolo atualizado. Eles são os apóstolos de hoje. Então, o primeiro apóstolo, chamado aqui, que era Simão, a quem impôs o nome de Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é o Papa.
então também bispo, e os demais bispos, apóstolos do Senhor Jesus. Então, dentro desta visão do Evangelho de hoje, nós temos a instituição da igreja como nós a conhecemos, por uma vontade de Jesus, pelo seu dizer e pela sua palavra. Agora, os apóstolos, né, que são os bispos de hoje, refletem toda essa hierarquia da igreja. Agora, tem uma coisa chamada apostolado. Alguns leigos também são chamados a viver uma vida de uma condição apostólica, apostolado, dedicando-se mais intensamente à vontade de Deus e ao serviço do Senhor. Outros são chamados ao discipulado. A maioria de nós, né? A maioria de nós, leigos, somos discípulos do Senhor. Ou seja, nós temos uma vida secular para viver, casamos, damos em casamento, compramos, vendemos, construímos, trocamos, que é natural de uma vida secular. Mas, dentro do nosso chamado a servir Jesus Cristo, nós vivemos o nosso discipulado, pregando, anunciando, participando de pastorais, movimentos, serviços dentro da igreja, ajudando a nossa paróquia, contribuindo com o dízimo, né, nos consagrando de forma laica ao nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo intensamente a nossa vida secular e testemunhando Jesus o tempo todo. Então nós temos dois chamados diferentes, duas vocações diferentes. Uma é o apostolado, aonde exige de cada um apóstolo, no apostolado exige uma entrega total, né? Total. Então nós vamos ter que orar muito pelos nossos padres, diáconos, pelos nossos bispos, pelos nossos cada papa, né, que nós conhecemos, porque eles têm um chamado especial de viver intensamente sua vida em favor da Igreja e com Cristo. Na primeira leitura de hoje, é, é, São Paulo escreve aos Efésios e falando assim: já não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, mas co-cidadãos dos santos, sois a família de Deus. Então, todos nós, apostolado ou discipulado, somos a família de Deus. Nós somos integrados ao edifício que tem como fundamento o apostolado, os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo. E também a argamassa que constrói essa igreja como nós conhecemos até os dias de hoje, está ungida pelo sangue dos mártires. Então, existe muita gente que preferiu morrer a renunciar a Jesus, o sangue dos mártires. Então, nessa visão apostólica e de discipulado, nós não podemos permitir, como católicos dessa geração, que seja transmitida outra fé que não seja a fé dos apóstolos, a sucessão apostólica. Nós não podemos jamais aceitar uma modernização da igreja, né? Não existe isso. A igreja jamais aceitará posturas morais, de moral, que contrariam a própria palavra do Senhor, que contrariam os mandamentos do Senhor, que contrariam a doutrina gerada e implantada pelo próprio Jesus Cristo, que ao dizer no Evangelho, que ao manifestar para nós a sua misericórdia, nos traz aí toda uma doutrina firmada na fé, né, no respeito, na honra e no temor do nosso Senhor. Então, mesmo que seja qual for a dimensão do chamado, temos que preservar este edifício que é a Santa Igreja. Que, mais uma vez, eu falo, fostes integrados ao edifício, que tem como fundamento os apóstolos. Então, veja, tem que aceitar o Papa, os bispos, todo o clero. Nós temos todo aí um corpo, né, eclesial formado por ministros consagrados ao Senhor que forma essa parede, né? Forma esse edifício. Ainda mais os profetas e o próprio Jesus Cristo. Lembrando também do sangue dos mártires. O salmo de hoje fala, Salmo 18.
seu som ressoa e espalha em toda a terra. E a igreja é como um sino que ressoa de geração em geração esse poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E finalizando o Santo Evangelho de hoje, depois que Jesus escolheu seus apóstolos, no versículo 18 termina assim: e todos vieram ouvir a palavra do Senhor e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todas. Esta força ainda está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esta força de Jesus ainda está na Igreja de Jesus Cristo. Então nós temos que, na igreja, com a igreja, viver intensamente este Espírito Santo que é capaz de transformar e nos dar vida nova e vivermos intensamente o nosso batismo. Deus nos abençoe e que possamos renovar as nossas promessas batismais hoje, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Sede você também um evangelizador anunciando em suas redes sociais esta estudo, esta pregação, este ensino que todo dia fazemos a respeito da liturgia da palavra. O mundo todo, no mundo inteirinho, é proclamada a mesma palavra, o mesmo salmo, a primeira leitura, a segunda, o Santo Evangelho, tudo. Em todo o mundo está em uníssono proclamando esta palavra. E a igreja vem pedir hoje esta unidade apostólica, a unidade do discipulado, a unidade de todos os cristãos, vivendo a misericórdia do Senhor e prontos para anunciar Jesus Cristo a qualquer que seja a situação. Que Deus nos abençoe nessa terça-feira e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.